Fala meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. Hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre o bico de papagaio. Então existem muitas pessoas que já fizeram, por exemplo, uma imagem da coluna vertebral e aí lá no laudo tem o famoso, bico de papagaio. Então o que seria esse bico de papagaio e o porquê que essa alteração ela acontece na coluna vertebral? Então vamos lá, Eu já gravei outros vídeos para vocês falando sobre a coluna vertebral, sobre os discos. Então, a mesma coisa, tá? A gente tem as vértebras e entre cada vértebra a gente tem esses discos intervertebrais, só que o que pode acontecer com o envelhecimento, através das cargas aplicadas na coluna, através da desidratação dos discos intervertebrais, o que pode acontecer em longo prazo é a altura desse disco ela reduzir. Então, você tinha uma determinada altura desse disco, uma determinada distância entre cada vértebra, e com o tempo o que pode acontecer é que esse disco ele pode ir desidratando, ou seja, vai perdendo a sua concentração de água. Ele vai diminuindo essa altura do disco e vai aproximando essas vértebras. Então o que pode acontecer é que através dessa aproximação das vértebras pode começar a formar uma saliência que a gente chama de osteófito. Esse osteófito ele vai formando como se fosse um bico de papagaio. Então, muitas vezes lá quando o médico, por exemplo, ele faz o pedido de um exame, uma ressonância, por exemplo, e ele observa essa saliênciazinha, é o que seria o bico de papagaio. E geralmente a formação desse osteófito acontece por quê? Porque você tem uma redução da altura desse disco, por uma desidratação, por exemplo, do disco intervertebral. Essa vértebra ela se aproxima e acaba formando esse osteófito, que é conhecido popularmente como bico de papagaio. Tá? Então, quando você receber o seu laudo e tiver, por exemplo, o bico de papagaio, é isso aqui que está querendo dizer.